Vamos abrir aqui em Lucas. Lucas capítulo 5, esse texto ficou no meu coração esta semana. É um texto que ele vai contar de um grande milagre que Jesus operou, não é? Que Jesus realizou. Eu quero fazer aqui uma pequena analogia com a nossa vida, com a nossa entrega de vida, com o nosso viver nas mãos de Deus, não é? Porque isso é muito precioso, né? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 1, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Se você não tem essa frase aí sublinhada na sua Bíblia, sublinhe essa frase aí, por favor. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Repita comigo essa oração, diga assim: meu Pai, no nome de Jesus, eu declaro o meu coração uma terra propícia para que a semente, para que a excelente semente da tua palavra possa cair na boa terra do meu coração e germinar e produzir muitos frutos. No nome de Jesus, amém. Esse texto ficou no meu coração esses dias, e ele ficou no meu coração porque muitas vezes, queridos, nós ficamos perplexos com tantas coisas que acontecem, tantos imprevistos, tantas coisas que, vamos dizer assim, que acontecem para roubar a tua alegria, para tirar a alegria do teu coração, para tirar a felicidade do teu coração, porque na verdade, esses pescadores aqui, esses homens aqui, eles trabalharam uma noite inteira, eles trabalharam uma noite toda, eles saíram, não é? Claro que para sair para pescar durante a madrugada, eles tiveram uma preparação anterior, eles criaram uma expectativa no coração deles, e eles saem e trabalham a noite toda. Você sabe, você que já virou noite trabalhando, não é? Uma noite de sono perdida, você sabe que é complicado. Quando você passa uma noite trabalhando e é produtiva e tem um resultado, é uma coisa, você teve lá o seu trabalho gratificado, né? Você teve o seu trabalho lá abençoado. Mas quando você trabalha uma noite toda e não consegue pegar nada, né? No caso deles, os peixes, e não conseguem pescar nada, você imagina como é que estava a mente, o coração desses homens, que eram pescadores, que estavam acostumados a saírem para pescar. Mas essa foi uma noite improdutiva. Esta foi uma noite de
olha, não pegamos nada. Os recursos que nós vamos precisar para amanhã estão comprometidos. Então, nós vamos ter que dar um jeito, nós vamos ter que nos virar, não é? E o texto bíblico, ele alerta exatamente para isso, né? Que eles pescaram a noite toda, mas ali pertinho deles estava Jesus ministrando a palavra, apresentando. Você lembra que eu li aqui o texto de Hebreus falando de Jesus, que Jesus era a expressão exata de Deus, não é? Então nós podemos dizer assim, olha, a expressão exata de Deus estava na praia anunciando a Jesus. O Filho de Deus estava na praia anunciando a Jesus. As multidões vieram, porque queriam ouvir, porque queriam receber a palavra. Por que queriam ouvir e receber a palavra, queridos? Porque a palavra de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a nossa vida, de mudar a história da nossa vida. Você pode dizer isso para quem está pertinho de você. A palavra de Deus muda a história da tua vida. Porque é uma realidade. É uma realidade espiritual. Nós não estamos falando de uma palavra que vem de encontro com lógica no nosso intelecto, na nossa mente, não. Nós estamos falando de uma palavra espiritual. As multidões vinham para estar perto de Jesus, estavam comprimindo, apertando Jesus, e ele faz um convite, né? O caso aqui foi Simão Pedro, e certamente ele fala, eu posso entrar no seu barco, eu posso usar o seu barco. Eu quero fazer uma analogia desse barco aqui, com a tua vida, com a minha vida, com a nossa vida, porque Jesus, ele sempre pergunta. Você lembra que nós lemos o texto do Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Mas ele diz assim, se alguém me ouvir, se quando eu bater na porta do coração, se alguém ouvir lá de dentro e disser assim, Jesus, pode entrar, toda a diferença vai acontecer na vida do ser humano que abre a porta do seu coração, na vida do ser humano que abre a sua vida, porque abrir o coração é abrir a sua vida, para Jesus entrar. Então esse barco aqui foi como ele ter entrado na vida de Simão Pedro, foi como ele ter entrado na vida daquelas pessoas que estavam ali à volta. Eu lembro a vocês, né? No caso dos pescadores, homens que estavam abatidos, homens que estavam ali cansados, uma noite em claro, lavavam as redes, já estavam se preparando para guardar as redes, para uma próxima oportunidade, talvez para a noite seguinte, e eles ali, Jesus pede para entrar naquele barco, entrou no barco de alguém que estava cansado, entrou no barco de alguém que estava abatido, entrou no barco de alguém que poderia estar decepcionado porque trabalhou e não teve o retorno do seu trabalho, não é? Aquelas pessoas que estavam à volta de Jesus, elas queriam ouvir, mas Simão Pedro e os outros pescadores ali, eles estavam de um modo diferente ali, eles estavam para baixo, e Jesus vai usar o barco para pregar aquela multidão. Eles afastam o barco um pouquinho da praia ali, né? Ele usa o barco, e quando ele termina de usar o barco, ele vai lançar um desafio de vida para Simão Pedro e os seus companheiros de pesca. Ele vai fazer assim, olha, como diz aqui o versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Por que eu disse para você aqui, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele toca no teu coração, porque um dia também esse evangelho tocou no meu coração, na minha vida, como tocou no coração da vida de cada uma desses jovens aqui que vão passar pelas águas do batismo nessa noite. Então, essa palavra é uma palavra que é o sobrenatural de Deus. Você não entende. Muitas vezes, não é? Nós temos a impressão, antes da nossa conversão, nós temos a impressão que alguém falou alguma coisa da nossa vida para o pastor.
E nós chegamos a uma igreja e ouvimos a palavra, e muitas vezes você fica com aquela pulga atrás da orelha. Esse homem está falando dessas coisas aí, mas é o Espírito Santo que está falando ao teu coração nessa hora. É o Espírito Santo que está batendo aí a porta do teu coração. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Mas veja que Jesus, ele já entra numa intimidade, diz, ó, eu entrarei e vou cear com ele e ele comigo. Porque o que Jesus mais quer, como ele fez aqui nesse barco, é entrar no teu coração, como entrou no meu, como entrou no coração já de muitas pessoas que estão aqui, e que hoje vivem uma vida diferente. Esses homens aqui abatidos, agora eles ouvem um pedido de Jesus. Podiam dizer assim, não bastou usar o barco? Olha, trabalhamos a noite toda, já lavamos as redes, agora tu estás nos mandando de novo pescar, não é? Mas Pedro ali, porque Jesus, a palavra de Jesus, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela fala ao coração do ser humano. E ele diz essa frase aqui que eu pedi para você sublinhar, né? Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite. Olha a frase do desgaste, do cansaço, até mesmo do fracasso. Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas aí houve um clique ali, porque ele vai crer na palavra de Jesus. A fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Ele ouviu Jesus pregar, e agora ele ouve um convite que Jesus faz a ele, homem entendido de pesca, que vai ouvir agora assim, olha, afasta um pouquinho o teu barco, vai mais ali para o fundo com o teu barco, e lança as redes. Ele agora já não vai mais agir pela mente dele, pela caixola dele, mas ele vai dizer, olha, mas sob a tua palavra, debaixo da autoridade da tua palavra, debaixo do poder que há na tua palavra, eu lançarei as redes. Em primeiro lugar, Simão Pedro, ele propõe no coração dele, eu vou fazer o que esse Jesus está mandando eu fazer. Ele propõe isso no coração. Isso é importante nós termos no nosso coração, queridos. Acatar a palavra de Deus, acatar a palavra de Deus com mansidão, acatar a palavra de Deus com alegria. Você sabia que Deus, ele se alegra e ele se agrada quando nós ouvimos a palavra dele, e essa palavra gera uma crença, gera essa crença, esse visgo que nos liga a ele se agrada quando vê fé no nosso coração? Então ele toma essa decisão, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E o versículo 6, logo na primeira frase, isto fazendo, ou seja, ele ouviu, ele creu e ele tomou uma decisão. A semelhança de toda essa turma aqui que vai passar pelas águas hoje. Eles ouviram o quê? O comando que Jesus já deu há muitos anos lá atrás. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque Deus amou ao mundo inteiro, a criação inteira. Ide, né? E pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, quem confiar na minha palavra, quem acreditar na minha palavra, e Jesus depois vai dizer assim, e for batizado, será salvo. É a crença, fé gerada pela palavra de Deus. Diga isso comigo, fé gerada pela palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Pedro ouviu, ele vai tomar a atitude aqui, sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, ele agiu de acordo com a palavra, e diz aqui o texto, que fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Para quem não pegou nada, porque só saiu à noite, na capacidade, no natural, somos pescadores, temos muitos anos de pesca,
Então vai ser mais uma noite onde vamos voltar com os nossos recursos. Saíram e não pegaram nada. Agora, esses homens foram convidados a crer na palavra de Deus. E quando creram na palavra de Deus, eles obtiveram resultado. E eu digo para você, quando Jesus entra na nossa vida, queridos, Jesus, ele opera resultados que nós nem sequer imaginamos que ele pode operar, mas ele opera. Nós poderíamos até dizer, como vimos aqui nas 10 leis ali, né? Mas o que tem a ver obedecer a palavra com prosperidade? O que tem a ver obedecer a palavra com resultado? A prova está aqui. A palavra de Deus, ela é geradora de coisas maravilhosas que Deus pode fazer, muito além do que você pensa, do que você ora, do que você imagina. A palavra de Deus diz isso em Efésios, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque o poder está na palavra de Deus. É essa palavra que é uma palavra salvadora, é essa palavra que é uma palavra transformadora de vida, que muda a história da vida de todo aquele que ouve e abre o coração para Jesus. Eles ficaram surpresos, porque não somente, você lembra que eu falei também, não é? O Senhor, Ele te chama, mas quando Deus, Ele olha para a tua vida, Ele não está olhando somente para você não, mas Ele está olhando para a tua família, Ele está olhando para aquele círculo de amigos mais chegados que você tem, Ele está olhando para os teus primos, para as tuas primas, para os teus parentes, Ele está olhando para toda a tua família como um todo, porque Ele olha para você e diz: olha, se ela abrirem o coração, eu vou poder alcançar muitos outros que estão à volta dele, porque foi isso que aconteceu aqui. Jesus, ele entra no barco de Simão. Só Simão foi abençoado? Não. Simão foi o primeiro a ser abençoado porque creu e agiu na palavra. Mas os colegas que estavam fracassados ali à volta dele, que também certamente ouviram, ou não, né? Talvez mais perto, mais longe, talvez ouviram partes, mas todos eles foram abençoados através da fé de Simão Pedro, que diz: sob a tua palavra eu vou lançar as redes, e fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, ao ponto de se romperem as redes. Aí tinha mais um grupo de pescadores em volta, então fazendo sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los, foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Quando nós somos impactados pela palavra de Deus, amados, nós nos tornamos bênção. Eu creio que é isso que mais você quer na tua vida, ser bênção na vida de outras pessoas. É isso que você deseja? É isso que nós desejamos. O primeiro abençoado é você que crê, é você que confia, é você que coloca o teu coração, a tua vida nas mãos de Jesus. Mas olha, você não é salvo somente para você mesmo. Você já imaginou que Jesus, ele veio ao mundo e deu a vida por cada um de nós? Deus, ele dá o seu único filho, o seu amado filho. Ele morre lá na cruz do Calvário. Mas hoje, quantos outros filhos Deus conquistou através dessa semente chamada Jesus, que deu a vida por nós na cruz do Calvário? A mesma coisa acontece na tua vida. Quem sabe você tem sofrido aí com algum aspecto da tua família, do teu trabalho, das tuas finanças. Eu digo para você, né, baseado aqui na palavra de Deus, baseado no que nós lemos aqui e ouvimos, né, eu digo para você: abra o teu coração para Jesus. Não se envergonhe disso não. Eu me lembro que quando eu me converti, eu estava num período de férias do trabalho. Eram umas férias, se não me falha a memória, era junho ou julho. Então, antes das minhas férias, eu era um homem como qualquer outro que saía com a turma do trabalho e aprontava e fazia e tal. Eu entrei de férias.
Foi exatamente nesse período que eu entrei de férias que Jesus entrou no meu coração, na minha vida. E a gente não imagina, não é? E quando eu voltei para o trabalho, eu já era uma nova criatura em Cristo Jesus. Ninguém entendeu nada. Todo mundo olhava, ria, criticava. Como é que pode? O que tu fez? Fizeram a tua cabeça? Hã? Te deram alguma coisa para beber? Mas já sei, tu bateu com a cabeça em algum lugar, tu voltou assim. Hã? Não. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para fazer a diferença. Ele entra para abençoar a nossa vida. Ele entra para transformar o nosso viver, queridos. Jesus, Ele é bom demais. E Ele tem o poder de reverter o quadro na tua vida. Os apóstolos aqui, eles estavam tristes, eles estavam para baixo. De repente ouvem a palavra, abrem o coração para Jesus, creem na palavra, agem por fé na palavra, a vida deles mudou por completo. Simão vai se atirar aos pés de Jesus lá, olha, sou pecador, mas fica longe de mim porque eu sou pecador, não é? E é o entendimento, não é Jesus, ele não veio para dar a vida por quem merece, não, porque nenhum de nós merecemos, amados. Jesus, ele vem dar a vida por aquele que tem a humildade de abrir o coração para Ele e dizer assim: Jesus, entra aqui na minha vida, porque eu não sou digno do teu grande amor, eu não sou digno do que tu tivesses dado a tua vida na cruz do Calvário por mim, mas eu creio e eu aceito que tu transformes a minha vida, que tu mudes a minha vida, que tu restaures a minha vida, porque essa é a obra de Deus no nosso coração, na nossa vida. É uma obra sem igual, amados. É uma obra que só Jesus pode fazer na vida do ser humano. Alguém já disse, né? Que cada um de nós temos no coração um buracão lá, um rombo, né? Não sabemos qual é o tamanho desse rombo, mas Jesus sabe. E quando Jesus entra na nossa vida, Ele preenche esse rombo, esse buraco imenso, Ele preenche e muda a história da nossa vida, e transforma a nossa vida. Às vezes você chega à casa de Deus agitado, sobrecarregado de tantas coisas, tantas preocupações, mas Jesus, Ele vem, Ele acalma o teu coração. Ele diz: aquieta-te que eu vou cuidar de você direitinho, e Ele sabe cuidar. Ele sabe como fazer. Eu vou convidar você a estar de pé nesse momento.